Nossa mensagem de hoje. Jesus e dificuldade. Do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, é a mensagem 56. 56. Jesus e dificuldade. Emmanuel destaca, então, palavras de Jesus narradas por João no capítulo 14, versículo 1. Se por acaso quem está com o livro está vendo o versículo 27, pode riscar, botar versículo 1. Não se vos turbe o coração. Não se vos turbe o coração. Isso vai acontecer quando? Podemos vir a sentir o nosso coração se turvar, não é? Deixarmos de perceber, de pensar com clareza, diante exatamente das dificuldades que chegam até nós. Ah, Cristina, por que chegam dificuldades até nós? Porque nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações. Então, vão chegar, e veja bem, mesmo as coisas boas que nos chegam, também representam para nós provas, ok? Ah, eu ganhei na loteria, isso é uma prova. Sim. Ah, eu tenho muita saúde, não pego um resfriado há mais de 20 anos. Que bom, mas isso também é uma prova. O que eu faço com tanta saúde? Né? Então, às vezes, nós percebemos provas apenas nas dificuldades, porque nos exigem, não é? E, muitas vezes, a prova da abundância, porque a dificuldade, muitas vezes, vem com escassez de alguma coisa, e não só questões materiais, não é? Assimilamos ou ligamos provas a situações de dificuldade. Então, já fica aqui registrado que situações que ficamos muito eufóricos, felicíssimos, também podem estar aí provas para o nosso exercício de melhoria de livre-arbítrio, né? De uso do livre-arbítrio. Mas, sem dúvida nenhuma, quando vem dificuldade, a gente já vem logo, nossa, prova. Toda expiação também é prova, portanto, podemos falar apenas prova, ok? Não se vos turbe o coração. Emmanuel comenta as palavras de Jesus, dizendo-nos assim: Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança. Então, ele buscava sempre exaltar no coração dos discípulos confiança diante das provas. Eles as viveram junto com Jesus e depois de sua partida, viveram mais ainda, porque não tinham o mestre ali materializado na sua encarnação para os acalmar, para os exortar à confiança. Então, isso muitas vezes exige-nos mais, não é? Porque, sem dúvida nenhuma, certas pessoas na nossa vida, elas nos ajudam no sentido de nos sentirmos mais apoiados diante de certos momentos. E, às vezes, quando essas pessoas retornam à pátria espiritual, porque assim, não é? Todos retornaremos, podemos nos sentir mesmo ressentidos, não magoados, mas ressentidos, sofrendo pela falta mesmo daquela pessoa, porque, sem dúvida nenhuma, muitos representam esse aconchego nos momentos difíceis, né? Esse apoio incondicional em momentos difíceis, e sem dúvida nenhuma faz muita falta o retorno desses corações, embora também a ausência desses corações amados será para nós também o quê? Prova, não é? Bom, e agora? Então, vamos lá. No cenáculo, descerrando afetuoso coração para os aprendizes, o cenáculo é aquela última cena, né? Foi a última ceia, onde aconteceu a última ceia, melhor dizendo. E, neste momento, ele fala muitas coisas com os seus apóstolos. E ele diz, Emmanuel, no cenáculo, descerrando afetuoso coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: não se turbe o vosso coração
nem se atemorize. Olha, Jesus sabia sobre o que eles iriam ainda passar. Então já estava meio que fazendo uma prévia, porque ele não estaria depois pessoalmente com eles, em carne, não é? Para que eles guardassem na alma as suas palavras. Então, Jesus nos falou para que tivéssemos confiança, força e não nos atemorizássemos. Ele está conosco. Então, Emmanuel repete as palavras de Jesus, dizendo que elas foram ditas com firmeza, mas aquela firmeza que inspira o quê? Confiança. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus pacificava o ânimo dos companheiros timoratos entre quatro paredes. Mas estavam ali naquele momento muito íntimo, ele não falou isso diante da multidão. Sabendo que em derredor se agigantava a trama das sombras. Lá fora, nesse momento, Judas já tinha mandado Judas sair. Vai e faz o que tens que fazer. Lá fora, Judas era atraído aos conchavos da deserção. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo para que o povo pedisse a morte dele. Dele, Jesus, não é? Agentes do sinédrio penetravam pequenos grupamentos de rua, se filtravam, assolando contra ele as forças de opinião. Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere. Quer dizer, os guardas que ficaram com Jesus e que perpetraram tantas maldades foram atiçados com antecedência pelas sombras para estarem bem agressivos quando Jesus chegasse até eles, né? Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere, e quantos lhe seguiam a atividade, regurgitando ódio gratuito, já estavam aguardando pelo suplício dele. Jesus não desconhecia, ele que tem esta visão mesmo através do tempo para o futuro, Jesus não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, findo o entendimento com os irmãos de apostolado, dirige-se à oração no jardim para, além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Então, tudo isso, Emmanuel está mostrando o que para nós? Que o próprio mestre passou por dificuldades. Ele poderia não ter passado? Poderia, mas ele tinha que dar o testemunho. Nessas passagens da vida de Jesus, ou todas as passagens que foram narradas da vida de Jesus, além das lições faladas por ele, as passagens da sua vida também são lições, não é? E aqui nós temos uma grande, vamos dizer assim, sequência de passagens que demonstram que ele não precisava. Ele está espiando alguma coisa? Ele precisa ser provado? Não, é um espírito puro. Mas ele veio para falar conosco e nós entendemos quando o assunto é dor. Entendemos e temos mais predisposição para ouvir quando o assunto é dor. Então, o que Jesus fez? Sofreu. Sofreu, sangrou, e foi tudo muito chocante. Tão chocante que a Igreja Católica até hoje representa Jesus crucificado. Porque é realmente uma imagem que impacta. Aquele homem passou por tudo isto por nós, sim. Redimindo nossos pecados? Não. Só nós podemos redimir nossos pecados diante da nossa própria consciência. Mas ele passou por aquilo para nos falar ao coração, para que o nosso coração se abrisse melhor à palavra que ele veio nos trazer.
Como é difícil a gente ouvir, né? Ah, vocês ouvem desgraça. Infelizmente, as desgraças acontecem. Neste mundo, não acontece? Nós estamos na materialidade e a materialidade ela é muito... Ela quebra, ela não é fluida, né? As coisas mostram como se diz, uma degradação, a destruição, ela chega realmente mostrando tudo arrasado. Entretanto, lúcido e calmo, repetindo só para a gente retomar, não é? Jesus dirige-se à oração do jardim e depois vem o beijo de Judas e confiou-se ele aos testemunhos supremos. E Emmanuel caminha para a conclusão dizendo-nos assim: não procures assim fugir à luta que te afere valor. Aceita os desafios da senda, né, do caminho, como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal aonde? Em nós mesmos. E não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. É aquilo que nós estávamos falando, né? Temos aquela tendência a, de repente, não, é forte demais, isso aí não... Então, não, nada de fugir. Se veio bater na nossa porta, primeiro, é porque é para nós mesmos. Segundo, é porque nós temos como enfrentar e sermos bem-sucedidos. Bem-sucedido não quer dizer que a gente resolva de uma forma feliz aqui do mundo das formas, ok? Muitas vezes uma doença difícil, ela pode ser uma prova que nos inspire o quê? Confiança, fé, coragem, não é isso? E se nós vivemos a doença dessa forma, está vencida? Mas qual foi o final do filme? Morreu ou superou, curou? Não importa, ok? Importa é como nós vivemos as provas. Porque no final, nós sempre vamos desencarnar e voltar para o mundo espiritual. Nós só estamos aqui por um tempo. Desencarnou com 115 anos. Ok, vamos para o ferbo. Desencarnou. Então, não tem jeito, tá? Parece que muitas vezes a gente sente morte como derrota. Mas no fim desencarnou. Tem alguém que no fim não desencarna? Por favor, me conte nos comentários. E ele termina dizendo assim, que Jesus, não é, a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertiu-nos sensatamente. Ou seja, ele não nos prometeu tranquilidade, porque ele mesmo não teve. E ele não teve para que nós soubéssemos que esse é um mundo de provas e expiações. Mas, como ele mesmo disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não foi o que ele disse? Então, Jesus termina Emmanuel dizendo que nos advertiu sensatamente: não se vos turbe o coração. Que nosso coração não se perturbe diante das tempestades. Okay? Tempestades são naturais no mar. Mas nós temos um farol que ilumina o caminho dos nossos barcos. Esse farol é Jesus. Okay?